Cheguei chegando, uma história eu vou contar, se eu chego tu não sai, se tu sai não vou chegar. Se você é uma dessas pessoas que gosta de ouvir uma boa narrativa oral, mas você fica pensando, como eu gostaria de contar histórias, mas eu não sei, mas isso é um dom. Tudo bem que um pouquinho a gente herda assim dos nossos ancestrais, a minha mãe era narradora, uma exímia narradora de histórias. E detalhe, a minha mãe não sabia ler nem escrever. Alguém teve o carinho e o amor de contar para elas lindas histórias da tradição oral e ela foi passando para nós. Mas a maioria das vezes é a dedicação, é a prática que você vai pegando no dia a dia, é a sua dedicação que vai tornar de você um grande contador de histórias. Cada um de nós compõe a sua história, como diz a canção. E nós temos talento para desenvolvermos, para sermos o que quisermos, basta dedicação. Mas por onde começar, Maria? Comece narrando pequenos textos, comece narrando aquelas pequenas fábulas com moral, comece narrando em frente ao espelho, comece narrando para o sapato, para o gato. Aqui seria fácil se eu fosse começar a contar histórias hoje. Tenho muitos gatos, né? Cada um ia ouvir um pouco, não ia cansar a orelha de ninguém. Me lembrei do meu livro, Quando a Orelha se Cansa, né? Comece, então, narrando pequenos textos, pequenas histórias. Mas eu não sei, eu não consigo, eu vou me esquecer. Normal, a gente esquece mesmo. No início, quando eu comecei a contar histórias, quando eu fiz um curso, eu já contava. Desde 2010 eu contava para meus alunos, eu já confeccionava avental para contar histórias ali colando nos aventais, né? As técnicas, alguns elementos que eu utilizava para contar para pequenos. A minha filha, a cachorrinha Luna, está latindo aqui. Normal. Então, eu já contava, mas quando eu fiz um curso com a ilustríssima Beatriz Mirra, grande contadora de história, musicista, uma professora assim, uma pessoa assim, uma escritora, uma contadora de histórias assim, meu Deus, é incrível, não tem palavras para descrever Beatriz Mirra. Quando eu fiz o curso com ela em 2017, né, oferecido pela Biblioteca do SESI, né, em Campo Grande, que eu fui, eu pensei que eu ia vir de lá com todas as respostas, e não é. A Beatriz nos despertou, nos fez olharmos para dentro de nós e fazermos as perguntas que com o tempo as respostas viriam. É o construir. Ela nos conduziu à reflexão, é o indagar-se, olhar para nós, fazermos primeiro, antes de perguntarmos para o público, perguntarmos para nós, né? E foi muito bom, foi incrível. E foi também libertador aquele curso com a Beatriz Mirra. Eu me lembro que teve um momento que ela pediu para que nós escrevêssemos um bilhete para a história da nossa infância. Eu escrevi um bilhete para uma das histórias, entre tantas que a minha mãe narrava, que é para o Lacinho de Verde Azul. Eu lembrei fragmentos e eu contei, fui lá na frente, trêmula, igual uma vara verde, e fui contar fragmentos do Lacinho de Verde Azul que a minha mãe contava lindamente. Que depois eu peguei um fragmento aqui, um fragmento ali, e eu escrevi a minha versão do Lacinho de Verde Azul. A Beatriz Mirra me disse que aquele Lacinho de Verde Azul que a minha mãe contava foi a história, a primeira história de A Bela e a Fera. Então, foi muito gratificante. E eu voltei de lá querendo colocar em prática tudo que eu aprendi no curso. Nós fizemos em dezembro o curso. Em março, eu já reuni a turma de robótica e já contei histórias para eles. Não, anteriormente eu contei, nós fizemos acho que dia 5, no início de dezembro, quando foi no encerramento do ano letivo lá na biblioteca. Eu já reuni as crianças para o encerramento. Eu contei a primeira história, aliás, foi aquela lenda da aranha do Natal, aranha de Natal, né? Assim, coloquei para as crianças, fiz gorrinho, levei gorrinho para as crianças e não precisaria, né? Eu precisaria utilizar somente a minha voz, né, como instrumento, mas eu quis deixar como era época de Natal. Coloquei gorrinho nas crianças, vesti uma blusa branca
e fui contar histórias. Contei para as crianças meio insegura, aí depois outras crianças e outras. Aí tinha histórias que tem alguns trocadilhos, algumas coisas a mais. E eu fazia lembrete, gente. As coisas, ninguém nasce pronto assim. Eu não tornei contadora de histórias assim, vou tornar-me contadora de histórias da noite pro dia, não, é tudo uma constância nas atividades, tudo depende da constância, do tempo que você dedica, que você debruça a fazer estudo, a pesquisar, a ouvir outros narradores, né? Isso é muito bom. Você não precisa copiar ninguém, você vai ouvindo uma ideia aqui, uma ideia ali, vai ouvindo um jeito de contar de um, um jeito de contar de outro, e você vai criando o seu próprio jeito de narrar histórias. Eu gostava muito no início de utilizar-me de alguns elementos, assim, algumas fantasias, alguns aventais, e é normal isso. Se você ainda utiliza, tudo bem. Para as crianças pequenas, até hoje eu utilizo recursos, né, assim, outras ferramentas, mas na maioria das vezes, hoje eu gosto de usar apenas a minha voz, deixar para que a criança imagine aquela cena, imagine aquele personagem, aquele cenário, a criança vai imaginando durante a narrativa. Isso é muito importante também. Nada contra usar, como eu disse, eu uso até hoje para determinadas turmas, mas você vai contando, com o tempo você vai se desprendendo de querer usar uma fantasia, de querer usar um recurso. Com o tempo você vai adquirindo segurança, aí você já quer usar somente a voz para narrar histórias. E você mergulha no mundo de contação de história, o mundo das narrativas, é assim, o mundo do era uma vez. Quando você fala essa palavra mágica, era uma vez, você entra assim no mundo, você abre o portal da imaginação da criança. Você entra num mundo assim sagrado. A criança vai viajar com você. E esse caminho do era uma vez é um caminho sem volta. Você se apaixona tanto que você vê um livro, você já quer folhear, você já quer olhar, porque ali é a possibilidade de você trazer mais histórias para a tua mala literária, para as gavetinhas da memória. É uma paixão sem limites. Então comece a contar no espelho, conte para os gatos, para o cachorro, para o sapato, para o filho, para a filha, para o vizinho que tem tempo de te ouvir. Eu me lembro de uma história que está naquele livro O Guerreiro Invisível. Fala, procura de alguém que escute uma história. Tinha uma pessoa que queria contar uma história, precisava contar uma história e não achava ninguém na vida corrida que podia ouvi-la contando. Até que enfim ela encontrou uma pessoa que pudesse ouvir. Assim, só um spoiler. E ela contou para essa pessoa ouviu, essa pessoa estava grávida, aliás. E a criancinha no ventre ouviu com atenção a história que ela contou. E depois essa pessoa passou por um momento delicado na vida, e o que salvou ela foi o fato dela ter parado para ouvir essa história. E assim, então, é gratificante, é incrível, é apaixonante o mundo da narrativa. Comece agora, você vai se encantar. Comece, não espere saber tudo para começar, não. Comece agora, no caminho você vai descobrindo estratégias, você vai aprendendo técnicas, recursos. Eu falo assim que quando eu comecei a contar histórias, eu pensava que eu sabia contar histórias. E hoje eu estou aprendendo a contar histórias. O ofício da narrativa oral é assim, o ofício de um contador de histórias. É assim, ele nunca finda. Nós estamos sempre aprendendo algo novo, sempre incorporando uma técnica nova, um jeitinho novo de tocar o coração da nossa plateia, do nosso público, seja qual idade for, porque a contação de histórias é uma arte que não tem idade. Bora contar histórias?